Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós estamos aqui em mais uma edição do nosso encontro de apoio técnico, junto aos estados e municípios que realizam a política de assistência social. E hoje nós vamos falar sobre o Censo SUAS, com a nossa equipe da Vigilância, e eu, Mariana Neres, secretária nacional de assistência social, vim aqui para desejar boas-vindas a todos e principalmente para destacar dois pontos importantes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que esta é uma política nacional que é executada por municípios e estados e União. O que nós temos aqui de função importante dentro da assistência social, além da proteção social, a defesa de direitos, é também a vigilância socioassistencial. E esta etapa é muito importante para todos nós. Os registros das informações que já são feitas pela rede da assistência, no conjunto das ofertas dos serviços, dos programas e da gestão, nos dão um diagnóstico a respeito da importante função que nós temos hoje através dessa política. Além disso, importa também de mencionar que esses registros, eles não são contabilizados como apenas um retrato naquele exercício. Hoje nós temos uma missão de construir estudos e construir também diagnósticos que são longitudinais, que são comparativos em relação aos anos anteriores e que nos dão não só um diagnóstico de como a rede hoje está se comportando, mas também nos ajuda a identificar desafios e oportunidades para que a gente continue desenvolvendo ações de aprimoramento da gestão, dos serviços, da oferta, do pacto, que hoje nós temos um pacto federativo como um todo. Então, eu quero desejar a todos um ótimo encontro e reforçar a importância dos registros que desde 2007 nós temos hoje na assistência social. Através do aperfeiçoamento dessas ferramentas, dos sistemas, das informações que você, gestor da assistência, trabalhador do SUAS, hoje preenche, é que nós conseguimos ter informações importantes para subsidiar o aperfeiçoamento das políticas públicas no Brasil. Hoje nós já temos um respeito muito grande, não só dentro do conjunto da assistência social, formada aí pela União, estados e municípios, mas também porque são essas as informações que nos ajudam a qualificar os debates a respeito desta política tão importante, desse sistema tão importante de proteção social para as demais políticas, para as políticas de direitos humanos, para as demais políticas setoriais, como saúde, educação, habitação, e também perante os órgãos de controle e sistema de justiça. Então, nós, além de hoje valorizarmos esta ferramenta de registro, eu gostaria também de agradecer e parabenizar todos os trabalhadores, gestores que têm compromisso com essa ferramenta que é o Censo SUAS e que têm colaborado ao longo dessa história do nosso sistema com esses registros e essas informações. Eu quero também agradecer publicamente a nossa equipe da Vigilância Socioassistencial, o nosso diretor Miguel Ângelo e também o nosso coordenador geral, Marcos Maia, coordenador da Vigilância, toda a sua equipe, a Cíntia, o Paulo, Clemente, também parabenizar o Bechara, que tem nos ajudado aí com toda essa sistemática do apoio técnico. Cada um dos trabalhadores, da proteção social básica, da proteção social especial, os trabalhadores da gestão, todos os colaboradores que hoje participam de todo o sistema, os conselhos e cada uma das ferramentas que nós temos aqui. Sem dúvida, esta é a nossa maior contribuição para a história, ter o registro de todas essas informações sistematizado e tornando ferramenta de gestão para o aperfeiçoamento. Então, quero agradecer, desejar que hoje, que nós teremos as informações aqui, não só a partir do que nós já sempre fizemos com o Censo SUAS, mas quais são as mudanças que a gente tem neste ano de 2020. Além de termos tido aí um ano bastante difícil em virtude da pandemia, também foi bastante desafiador para a gestão. Por isso, nós queremos capturar essa informação, saber como a gestão se comportou ao longo deste ano em relação às ofertas do serviço.
como que os serviços foram adaptados. Algumas perguntas foram inseridas no censo deste ano para que a gente pudesse ter essas informações. E é isso que a equipe vai conversar com vocês hoje. Portanto, estimulo que continuem preenchendo as informações do censo com veracidade. Não há repercussões negativas, né, a respeito desse momento agora, mas o que nós queremos aqui é realmente contar com o senso de responsabilidade e compromisso que nós sempre tivemos através dessa ferramenta, que é o Censo SUAS. Muito obrigada e desejo a todos um ótimo encontro de apoio técnico. Obrigado, secretária Mariana, por suas palavras, à nossa equipe, para que possamos estar aqui atendendo cada vez melhor aos nossos entes, estados e municípios e todos os atores aí da assistência social. Bom dia, com muita alegria que nós estamos aqui com mais uma oferta de apoio técnico, essa que é uma oferta organizada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, de onde, com base nas atribuições da União, e nós estamos aqui ofertando mais este encontro, agora com a equipe da Vigilância, para tratar da live do Censo SUAS. Eu me chamo Bekshara Miranda, sou coordenador-geral de gestão descentralizada e participação social aqui da Secretaria Nacional de Assistência Social. E, meus amigos, nós vamos já iniciar o nosso bate-papo aqui, trazendo para vocês informações a respeito do preenchimento do Censo SUAS 2020, alguns esclarecimentos do que é realmente o Censo SUAS, né, de como ele, do que nós precisamos entender deste processo, mas já adianto para vocês algumas questões. Primeiro, o chat não está aberto, de fato, por qual razão? Pelo defesa eleitoral. Então, em virtude das questões que trazem a legislação eleitoral para evitar alguma promoção ou algo nesse sentido, nós resolvemos, então, por segurança, nesse sentido, por orientação de nosso jurídico, de não mantê-lo aberto. No entanto, vocês poderão enviar as perguntas por e-mail, que será disponibilizado também aqui no link do vídeo abaixo, tá ok? Então, não deixem de participar, enviar o e-mail de vocês, enviarem as dúvidas, para que a gente possa, ao fim, estar respondendo vocês também. Não deixe de se inscrever no canal, aquele que ainda não for inscrito. Se inscrevam, compartilhem com seus amigos que agora possam também estar acompanhando aí os demais trabalhadores e todos os envolvidos e interessados nessa política pública, que é a política de assistência social. Bom, vamos dando início perguntando, então, mas e o que é? Enfim, o que é o Censo SUAS? E para que a gente tenha essa resposta, consiga compreender do que se trata o Censo SUAS, qual é a sua, então, finalidade, nós convidamos para esse momento o nosso querido Marcos Maia. Marcos Maia, é contigo, por favor. Bom dia a todas e todos, né? É uma satisfação da gente estar aqui mais uma vez nesse Censo SUAS. A secretária já me apresentou na brilhante apresentação, na brilhante fala de entrada dela, né? Fala de início daqui. Eu estou coordenador-geral de Planejamento e Vigilância Socioassistencial e estou participando da equipe que faz o Censo SUAS. Pois é, Bekshara. O Censo SUAS, na realidade, é uma pesquisa que coleta informações de padrões de serviços, programas, projetos realizados no âmbito do SUAS, tá, e de seu controle social. Ele teve início antes do início legal dele. Em 2007, a gente já iniciou o Censo SUAS, o que significa que a gente está no 13º ano do Censo SUAS, tá certo? E em 2010 ele virou decreto-lei, tá certo? O Censo SUAS, tá certo? Ele tem como objetivo, tá, explícito lá no decreto também, fazer o planejamento, a avaliação, visando aprimoramento da gestão do SUAS. É isso, Bekshara. Meu querido Marcos Maia, muito obrigado, mas olha, o pessoal está querendo te ver, viu? Liga a câmera da próxima vez, só a voz não está valendo não, a voz aqui é só para o nosso querido Paulo Clemente. Vamos lá, dando sequência, Marcos Maia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, já trazendo esse elemento aí quanto ao Censo SUAS, mas qual é a finalidade dele? E o que, na verdade, ele monitora? Você poderia contribuir conosco nesse sentido? Poderia. É o seguinte, a finalidade dele é identificar as questões da oferta de serviços das unidades em funcionamento em cada município e estado do Brasil. Tá? E
e captar as informações sobre a gestão e o controle social, sobre a estrutura e as formas os instrumentos e ferramentas e serviços prestados, tá? E as ações de gestão e de controle social de cada ente da federação, tá? Ele tem várias finalidades, ou ele é subsídio para um sem número, eu diria que ele é basilar, tá certo? É um subsídio para um sem número de indicadores e de ferramentas e de resoluções, enfim, tá? Ele, por exemplo, é a base do IDCRAS, do IDCREAS, do ID Unidade de Acolhimento, juntamente com outras pesquisas, do ID Conselho. Ele é base para os pactos de aprimoramento e para os planos de ação social, os planos da assistência social, perdão, tá? Ele tem mais de 50 resoluções da CIT que o citam como fonte para os critérios de pactuação, tá? Da atuação dos entes, tá certo? E ele é utilizado também para a definição de quem vai receber ou não novos recursos ou repasses dentro da assistência social. O Censo SUAS, prezado Beck Xará, ele tem, na realidade, uma concepção, tá? Ele não é simplesmente o nosso trabalho não está simplesmente na questão da captação de informações, não, né? É um amplo processo que começa com a concepção, cronograma, tá certo? Passa pela elaboração dos questionários do ano, tá? E aí a gente tem várias situações a dizer, que a gente tem que ter o aspecto temporal e tem que ter, tá? Concepções de cronogramas, elaboração de questionários, elaboração de manuais, conteúdos de apoio, tá? Inserção no meio eletrônico, quer dizer, é um processo de trabalho longo. Atualmente, o Censo SUAS, o que diz um pouco mais do que é ele, tá certo? Do que na realidade a finalidade dele, e responde, portanto, a primeira pergunta que você fez. Atualmente, o Censo SUAS, ele tem 13 diferentes questionários, 5.300 variáveis, tá? Tem mais de 44 mil questionários são preenchidos individuais, estamos falando, tá? Ele é feito por um aplicativo em tempo real, tá? E entre 96% e 100% de cada uma das unidades a gente capta, ou seja, há uma resposta entre 96% a 100% dos questionários ou das pessoas que deveriam, das pessoas não, dos questionários que deveriam ser respondidos são respondidos, tá? O Censo SUAS, Beck, foi premiado pelo concurso de inovação na gestão pública em 2011 na ENAP, certo? As finalidades são essas. A gente tem algumas novidades que a gente vai falar do Censo SUAS, tá? Este ano, tá? Enfim, espero ter respondido a tua pergunta. Beck Xará. Sim, obrigado, Marcos Maia, pela sua grande contribuição mais uma vez. Agora sim estou te vendo, né? Todos nós ficamos felizes aqui em te ver, viu, Marcos? Não deixe de aparecer aí. Aproveita agora que o pessoal está te vendo, quem não estava, e manda o seu abraço agora. O povo está esperando. Você é o Marcos Maia. Isso aí, um abraço virtual. Obrigado, Marcos Maia. Bom, seguindo então, Marcos Maia, agora vamos aqui tocando o nosso encontro, né, nossa live aqui de preenchimento do Censo SUAS 2020. Nós precisamos ainda ter alguns esclarecimentos, já entendemos agora como surge então o Censo SUAS, a sua finalidade, né, para o que ele se destina a fazer, qual o seu papel, mas a gente agora quer conhecer um pouquinho mais sobre isso. E para isso nós vamos convidar um outro amigo nosso aqui, um grande colaborador aí da Vigilância também, e aquele que é a voz mais almejada aí do SUAS, que é o nosso querido Paulo Clemente. Por favor, Paulo Clemente, eu gostaria
que você pudesse nos responder algumas perguntas. E quais são elas? Paulo, conta para a gente quem é que participa do processo de elaboração do censo, da criação do censo em si, como que ele é elaborado, né, sua construção. Quem deve, e assim, por um lado, quem cria, quem elabora o censo SUAS, e por um outro lado, quem então deve preencher o censo SUAS, né? Porque a gente entender da parte da União o que é feito e da parte dos entes o que é necessário também ser realizado. E o que acontece, Paulo, se de repente o ente não preencheu o censo SUAS? O que isso poderia acarretar? Ou seja, qual seria a consequência do não preenchimento, sobretudo se haveria alguma reverberação, assim, se haveria algum atingimento, alguma afetação, melhor falando, no aspecto dos repasses financeiros de recursos. Então, gostaríamos que você pudesse, Paulo Clemente, nos ajudar com essas indagações. Por favor, Paulo Clemente. Bom dia a todas e todos. Eu sou Paulo Clemente, eu sou coordenador na Vigilância Socioassistencial. Beck, o censo é feito a muitas mãos. Então, em primeiro lugar, o censo é coordenado pelo Ministério da Cidadania, envolvendo duas secretarias, a Secretaria Nacional de Assistência Social, a SNS, e a SAGE, que é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Mas, além dessas duas secretarias do Ministério da Cidadania, uma série de outros entes também participam do censo, também constroem o censo junto. O primeiro deles são as secretarias estaduais. As secretarias estaduais, além delas, as secretarias municipais, os conselhos municipais de assistência e os conselhos estaduais de assistência e todas as unidades socioassistenciais, como CRAS, CREAS, Centro POP, Unidade de Acolhimento e tantas outras. Então, o censo é construído basicamente a muitas mãos. Essa é a primeira resposta. Em relação à tua segunda pergunta, o censo ele é de preenchimento obrigatório. Como o Marcos e a secretária Mariana tinham falado anteriormente, o censo é importantíssimo porque ele permite conhecer o retrato da assistência. Ele é usado em muitos indicadores, ele é usado também para subsidiar o pagamento do cofinanciamento federal. Então, o não preenchimento do censo, ele tem sim sanções. Então, ele pode acarretar na suspensão do cofinanciamento federal para as unidades que não preencherem, ele pode acarretar naquele município ou naquela unidade ficar fora das estatísticas nacionais e até ele pode ficar fora de qualquer outra expansão de cofinanciamento que seja criada. Então, só como exemplo, o Ministério fez expansão de equipes volantes há vários anos atrás. Só pôde participar quem tinha preenchido o censo do ano anterior. Da mesma forma, qualquer outra portaria emergencial, como a 369, a 378, elas tinham como condição o preenchimento do censo no ano anterior. Sem o preenchimento do censo, nós não temos como saber se aquela unidade está funcionando, se aquele conselho está funcionando. Então, nesse sentido, esses são os impactos que podem ocorrer do não preenchimento do censo. E eu volto a palavra com Bechara Miranda. Obrigado, Paulo Clemente, pelos seus esclarecimentos. Ainda tem mais, viu? Fique por aí. Bom, nesse momento nós gostaríamos de agradecer, já estamos com mais de 1.200 nos acompanhando, nos assistindo, que possam curtir, se inscrever e encaminhar a outros também que não estejam nesse momento acompanhando essa temática tão importante que é o Censo SUAS, e sobretudo agora do preenchimento nesse ano de 2020. Eu gostaria só de fazer aqui um esclarecimento, nós não disponibilizamos o e-mail para perguntas aí no link do YouTube, mas vou passar agora para vocês, que é vigilanciasocial@cidadania.gov.br. vigilanciasocial@cidadania.gov.br. Não deixe de mandar a sua dúvida. Estamos aqui para tentar atendê-los da melhor maneira possível. E, Paulo, mas eu tenho algumas outras questões ainda que eu trago para você. Poderia nos dizer, então, quais são os questionários que deverão ser respondidos no Censo SUAS 2020? O Marcos falou atrás de 13 questionários, mas e aí, quais são esses questionários? Conte um pouquinho mais para a gente sobre isso, por favor. Bom, continuando, na verdade, são 14 questionários, 14 diferentes questionários, porque alguns questionários eles são respondidos tanto por municípios quanto estados. Então, começando pela gestão municipal, quais são os questionários que a gestão municipal vai preencher? Todos os questionários dos CRAs, dos CREAS, dos centros POP, centros de convivência, centro-dia e similares, que são aquelas unidades que executam um serviço especializado da proteção social especial de média complexidade para idosos e
pessoas com deficiência, todas as unidades de acolhimento. Se o município tiver também família acolhedora, ele responde um questionário para esse serviço. Ele também tem uma novidade nesse ano, que é o posto de cadastramento e o questionário da gestão municipal. Todos os outros, ele vai responder tantos questionários quanto unidades ele tiver, exceto da gestão municipal, que ele vai preencher um questionário por município. Já o Conselho Municipal preenche um questionário apenas, que é o do questionário do Conselho Municipal. Lembrando que quem é conselheiro vai ter acesso só a esse questionário. Quem é da gestão vai ter acesso a todos os questionários da gestão, mas não vai ter acesso ao questionário do Conselho. A gestão estadual, ela pode responder os questionários das unidades que ela tiver na rede dela, própria, estadual. Então, por exemplo, se o Estado tiver CREAS regional, ele responde dessa unidade. Se ele tiver centro-dia estadual, ele responde. Unidade de acolhimento estadual, ele também responde. Mas, além disso, ele responde a um questionário da gestão estadual. Da mesma forma, o Conselho Estadual responde o seu questionário específico do Conselho Estadual e os fundos de assistência também respondem. Há 2 anos, se eu não me engano, nós começamos os questionários do Fundo de Assistência. Esse será o 3º ano. Então, todos os fundos municipais precisam responder um questionário por município e todos os estados um fundo por estado. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Então, vejam, conselheiros, atenção, viu? Temos questionários aí para vocês também, que possam estar atentos a essa necessidade do preenchimento, que é muito importante para trazer informações a respeito do controle social na localidade, seja no município ou no estado, assim como dos fundos também. E dando sequência agora, Paulo, eu gostaria, já que eu tinha falado em 13, depois você disse que são 14, já foi esclarecido, então que há um questionário novo nesse momento, e eu queria que você pudesse, então, nos contar sobre essa novidade. Fale um pouco sobre a novidade que chega agora ao censo 2020, que nós não tínhamos, por exemplo, no censo de 2019. Por favor. Bechara, essa novidade é o questionário dos postos de cadastramento. É cada vez mais importante conhecer o que faz, qual a demanda, qual a oferta dos postos do cadastramento do CadÚnico. Então, nesse sentido, em parceria com a Secretaria do Cadastro Único, nós incluímos esse questionário novo no Censo SUAS 2020. E aí a primeira pergunta é: quem precisa responder esse questionário? Qualquer posto de cadastramento que atue no município precisa responder esse questionário, com um detalhe, exceto CRAS, CREAS e Centropop. Por quê? Porque nessas unidades que já possuem um questionário próprio do Censo SUAS, nós temos perguntas que indicam sobre o cadastramento ocorrido nessas unidades. Mas, exceto CRAS, CREAS e Centropop, qualquer local em que haja cadastramento do CadÚnico precisa ser inserido no CadSUAS e depois ser respondido um questionário. Nesse sentido, até as secretarias municipais de assistência, se executarem o cadastramento do CadÚnico, vão precisar ser cadastradas. Como isso acontece? Como que esse questionário é habilitado? Na apresentação, vai ser disponibilizado daqui a pouquinho aí para vocês um slide mostrando uma tela do CadSUAS, que é o Cadastro Nacional do SUAS. Nessa tela está mostrando o CadSUAS. Você entra com a senha do gestor, acessa Rede Socioassistencial, que é o primeiro ícone lá de cima, no alto à esquerda. Clicando em Rede Socioassistencial, você vai clicar em Outras. Então, é Rede Socioassistencial Outras. Vai abrir uma tela para você pesquisar as outras unidades que tem no seu município, e aí você vai adicionar uma nova unidade, e vai passar para a segunda tela que a gente vai mostrar aí. Nessa segunda tela, vocês vão selecionar a opção do tipo de unidade, vocês vão selecionar posto de cadastramento CadÚnico. E aí vocês vão prosseguir o cadastro e vai inserir essa unidade no CadSUAS. É importante que todo mundo que tenha posto de cadastramento, inclusive na Secretaria Municipal de Assistência, cadastre ela como um posto de cadastramento. Pode ser que seja preciso indicar um CRAS de referência, vocês podem indicar qualquer CRAS de referência nesse processo de cadastramento, e isso vai habilitar um novo questionário, que é o questionário do censo para todos esses postos de cadastramento que vocês inserirem. Então, a princípio, seria isso: inserir o questionário, esse posto de cadastramento no CadSUAS, e vai ser habilitado um novo questionário.
E aí eu sigo com você, Bekshara. Muito obrigado, Paulo. Olha, eu estou aprendendo muito, estou gostando bastante, viu? Está sendo muito esclarecedor tudo que vocês estão nos trazendo aqui quanto ao Censo SUAS, e agora mais ainda nesse ano de 2020, com essa novidade aí do posto de cadastramento do Cadastro Único, com a intenção de qualificar mesmo e melhorar, né, as nossas ofertas e assim focalizá-las. Eu gostaria, Paulo, que você, mais um pouco antes de fazer uma outra pergunta para você, só fazer mais um registro. Lembrando, o e-mail para dúvidas, vigilanciasocial@cidadania.gov.br. vigilanciasocial@cidadania.gov.br. E continue nos acompanhando, continue curtindo o nosso vídeo, encaminhando aos seus amigos e a todos os interessados agora aí, também, por que não, os coordenadores aí do Cadastro Único nos municípios, as localidades, para que tenham acesso a essas informações também. Vamos lá, dando sequência, Paulo, conte para a gente como que é feito o acesso para o preenchimento do Censo SUAS. Bekshara, a gente vai ensinar aqui 2 jeitos mais comuns de acessar o Censo SUAS. Um deles é simplesmente digitar Censo SUAS no seu buscador do navegador. Provavelmente vai ser o primeiro resultado que vai aparecer. Mas a gente sugere, além do link do censo, um outro jeito que é muito importante os gestores conhecerem, que é a seção do blog da Rede SUAS. O blog da Rede SUAS, ele é blog.mds.gov.br/RedeSUAS. Ou então buscar no buscador blog da Rede SUAS, que é o primeiro resultado. Esse blog é fundamental para o gestor, porque ele coloca notícias novas sobre sistemas para serem preenchidos, sobre orientações técnicas que o Ministério está divulgando, né? Ele divulga também qualquer orientação técnica, ou qualquer expansão de cofinanciamento de recursos, apoio técnico, enfim, toda a informação importante para o gestor, ela é divulgada no blog da Rede SUAS. Então, marque nos favoritos, esse blog é importantíssimo, ele tem várias ferramentas, como, por exemplo, tem uma ferramenta da coordenação de regulação do SUAS, que ela busca qualquer legislação do SUAS, seja uma resolução da CIT, a resolução do CNAS, portarias, leis, etc. Então, é uma ferramenta fundamental, por isso a gente fez questão de divulgar e de colocar o Censo SUAS, o banner lá no blog. Então, a forma que a gente divulga é, acesse o blog da Rede SUAS, o banner do censo vai estar na primeira página, na primeira linha, e lá vocês acessam. A segunda forma é o endereço. O link é aplicacões.mds.gov.br/sage/Censo SUAS. Nos links aí no YouTube nós vamos disponibilizar todos esses endereços, mas é muito fácil acessar o blog da Rede SUAS e procurar o censo. Além disso, eu queria acrescentar, Bekshara, na página do censo é possível ver o cronograma para cada um dos questionários. Então, na página inicial do censo, na próxima slide vai aparecer as datas de coleta, e aí para cada questionário vai ter o questionário do CRAS, do Centro de Convivência, CREAS. Então, enfim, o CRAS e o Centro de Convivência já estão abertos desde o dia 14 de setembro. O CREAS e o Centro POP estão abertos desde o dia 28, ontem. Abriram ontem de tarde. E os demais questionários vão sendo abrindo ao longo do tempo. Eu agradeço e passo a palavra para você, Bekshara. Valeu, Paulo, mais uma vez. Bom, sabendo agora como a gente pode acessar para fazer aí o preenchimento do Censo SUAS, com as orientações aí trazidas pelo Paulo, e continue dando joinha aí para a gente, viu? Dê joinha, copie o link, encaminhe para seus amigos, encaminhe para os interessados nessa política. Temos que disseminá-la, quanto mais, é isso? Em defesa dela. E dando sequência, eu gostaria que vocês acharem que acabou. Não, ainda não acabou. E claro, ainda falta quem? Falta ela, né? A nossa querida Cíntia Santos, que aqui está como Cíntia Santos, eu diria que chamaria de Cíntia Miranda, que está até no nome dela aqui, porque assim, né? Eu falei para ela, nós somos um parentesco. Mesmo que a gente ainda não saiba, né, Cíntia? Mas, dando sequência, eu gostaria de pedir, então, Cíntia, que você pudesse nos esclarecer sobre, primeiro, falar um pouco mais sobre esse acesso ao Censo SUAS, conforme o que o Paulo já nos trouxe. E também falar sobre a questão da senha, né, com qual senha que o município, o conselho, enfim, aquele que vai preencher o sistema, qual a senha que ele utiliza. Então, você possa nos trazer essas informações a este respeito do acesso
com base de quem vai acessá-lo e quais são sobre a forma de acesso e a senha para esse fim. Obrigado, Cíntia. Bom dia a todos e a todas. É realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. Como o Marcos disse, o Censo SUAS já é um processo histórico, tem mais de uma década de preenchimento, então a gente tem informações bastante robustas aí sobre o nosso Sistema Único de Assistência Social. Como o Beck perguntou, né, nós temos grandes novidades na questão do acesso. Duas principais novidades. A primeira dela é o acesso via GovBR, tá? Todos os usuários que vão preencher deverão criar a sua conta no GovBR, tá? O procedimento é muito simples, tá? Municípios e estados não têm encontrado dificuldade nesse preenchimento, tá? Em acessar e fazer o GovBR. O GovBR é um projeto de unificação de canais digitais do governo federal, que significa que sites e aplicativos como Meu INSS, Banco do Brasil, já estão usando o GovBR, tá? Todos os usuários que vão preencher devem, então, primeiro criar sua conta. A conta do GovBR é condição de acesso ao Censo SUAS, ou seja, se você não tem o GovBR, você não vai conseguir fazer o preenchimento do questionário. A conta do GovBR não é gerenciada por nós, Ministério da Cidadania, mas sim pelo Ministério da Economia. Então, as dúvidas, os problemas, tudo que você tiver de questão em relação ao GovBR tem que ser direcionado aí, ou através da FAQ, ou no portal do GovBR, você coloca lá suas dúvidas, tá? Mas eu solicito, assim, que vocês façam com antecedência o seu login no GovBR, porque apesar dos municípios e as pessoas não terem encontrado dificuldades, se por acaso você encontrar dificuldades, você fazendo com antecedência, permite que a gente apoie você nessa correção, na correção de rumos, encontrar soluções para o seu problema. Então, faça com antecedência, tá? É importante também lembrar que o acesso ao GovBR é pessoal. Você pode até colocar o seu e-mail institucional, no entanto, dessa forma, ao utilizar outros serviços pessoais, você terá vinculada esses serviços pessoais, como, por exemplo, a Previdência, a sua conta de e-mail institucional. Então, escolha se você quer usar o seu e-mail institucional ou o seu e-mail pessoal para isso. Muitas pessoas estão ficando preocupadas porque descobrem que já possui GovBR. Fique tranquilo, não tem problema. O GovBR, como eu falei, é uma unificação de canais de atendimento do governo federal. E, portanto, é possível que, de fato, você já tenha um login e uma senha e você nem se percebeu utilizando outros serviços, tá? Quando você estiver na página inicial do censo e você logar com login e senha, você que não são do GovBR, se você colocar o seu login e senha do SAA, ou do SIG-PDF, ou qualquer outra informação incorreta, o sistema vai te direcionar automaticamente para o GovBR. Então, não fique assustado. Se você colocou lá sua senha e, ao invés do censo, você abriu o GovBR, é porque você não colocou a senha correta do GovBR. Você vai ser redirecionado, tá? Quando o usuário entrar na página do censo, a autenticação será feita pelo GovBR e a autorização será feita pelas credenciais que já existem no SAA. Então, a resolução de problemas e dúvidas de perfis do SAA permanecem sob a gestão do Ministério da Cidadania e da Central de Relacionamento, tá? Então, além do acesso no GovBR, você também precisa ter o seu perfil adequado no SAA. O GovBR apenas verifica o seu CPF. O SAA verifica se você é gestor, se você é conselheiro, se você é diretor, coordenador de unidade e vai te mostrar o questionário que é adequado para você. Então, você tem que ter as duas coisas, GovBR e perfil adequado no SAA. Antes de passar de volta para o Bekshara, volto à dica. A dica é faça com antecedência. Com antecedência, a gente pode te apoiar caso ocorra algum problema. É isso, Beck.
Ok, Cíntia, muito obrigado. Vamos aí seguir a sua dica, viu, Cíntia? Já te adianto que aumentou a nossa audiência com a sua chegada por aqui, então o povo gosta muito de você, de te ouvir. Então, continue aí nos acompanhando, continue curtindo e continue encaminhando aos seus amigos, aos interessados, a nossa live aqui do Censo Suas 2020. Cíntia, agora eu queria que você falasse uma coisa para mim. Como você já falou também dos perfis, já foram tratados aqui, não só a forma de da senha no GovBR, quando você trouxe também esse elemento de fazer com antecedência para evitar qualquer contratempo nesse sentido, e falou na sequência sobre os perfis que foram colocados aqui. Mas diz para a gente uma coisa, agora já no preenchimento do Censo Suas, qual vai ser, como que eu trabalho no sentido assim, quando eu estou ali preenchendo, fazendo aquele momento de fazer uma análise do que eu tenho, do que eu executei, ou das realizações que eu tenho no âmbito local, mas qual é a base, a data de referência que eu devo utilizar no preenchimento do Censo Suas 2020? Isso é importante também ficar claro, porque muita gente fica nessa dúvida de qual período que eu considero no momento do preenchimento. Por favor, Cíntia. Ok. Em primeiro lugar, assim, toda a grande parte das perguntas tem um enunciado que declara qual é a sua temporalidade. Então, por exemplo, vai solicitar informações do ano anterior. Então, você responde 2019. Solicita informação dos últimos 12 meses. Então, você preenche de setembro do ano passado até setembro desse ano. Tem perguntas específicas sobre um mês, geralmente agosto de 2020, mas pode ter outro mês de referência. Então, a primeira coisa a se observar é o enunciado da questão, é a temporalidade que está no enunciado da questão. Quando não houver especificação desse enunciado, os dados referem-se ao momento de preenchimento do Censo Suas, ou seja, quando você preencheu o papel, quando você preencheu o sistema, essa que vai ser a realidade daquele momento. Tá? Então, se o questionário estiver sendo preenchido em outubro, por exemplo, utilize os dados de outubro de 2020, é do momento de referência. Aproveitando aí, eu gostaria de retomar um pouquinho a questão anterior, que é a questão de perfis de acesso. Tá? Então, só explicando um pouco melhor como é que funciona. Nós temos os perfis CadSuas Município, CadSuas Estado e CadSuas Conselho, certo? Então, esses são o que a gente chama de perfis master, tá? Que podem acessar vários questionários. Como eu disse, além do cadastro do GovBR, você precisa ter esse perfil no SA. Esse perfil é o CadSuas, que já é o perfil utilizado aí em todas as versões do censo, desde 2011, 2012, nós já usamos esses perfis do Censo Suas. No entanto, esse ano nós temos uma novidade, que é o perfil Censo Suas Preenchimento. Esse perfil ele pode ser dado para coordenadores de CRAS, de CREAS, de unidade de acolhimento, sejam unidades públicas, unidades privadas. Essa é uma nova metodologia, é discricionariedade do município, tá? Isto é, se você possui um fluxo estabelecido, você pode e deve utilizar o mesmo fluxo que você usa geralmente. Então, se você não quer dar um novo perfil para o seu coordenador, para ele não preencher, beleza, não tem problema, você continua fazendo. No entanto, nós estamos numa época aí de Covid-19, de pandemia, então, às vezes, é necessário diminuir o fluxo do papel. Então, a gente permitiu essa nova possibilidade, que é você dar o perfil chamado Censo Suas Preenchimento. Então, o administrador titular ou adjunto tem que ir no SAA e dar para o coordenador do CRAS, do coordenador do CRES, que esteja adequadamente cadastrado no CadSuas, enquanto tal, enquanto coordenador, você dá o perfil Censo Suas Preenchimento e eles também vão poder preencher o censo. Mas, reiterando novamente, isso é discricionariedade do município. E aí eu gostaria, falando sobre esse novo perfil Censo Suas Preenchimento, eu gostaria de voltar no slide de fluxo, porque é o seguinte, nós tínhamos um fluxo até ano passado que era assim, a gestão imprimia o questionário e passava para as unidades. E aí a unidade respondia o questionário físico e encaminhava para a gestão.
Aí a vigilância socioassistencial fazia a validação das informações e as informações eram preenchidas no sistema. No entanto, com essa possibilidade dos novos perfis de acesso, através desse Censo SUAS preenchimento, nós temos a possibilidade de um novo fluxo, que é a gestão atribui o perfil Censo SUAS preenchimento para os coordenadores das unidades, a unidade imprime o questionário e responde no papel, a unidade acessa o sistema mesmo e responde no sistema, para que ela não precise circular os papéis, e a vigilância socioassistencial faz a validação das informações. Então, através desse novo perfil, você consegue ter esse novo fluxo. Mas só reiterando novamente, esse fluxo é discricionariedade do município. Então, por exemplo, se o município vai lá na página inicial do censo, baixa os questionários em Word, já passa por e-mail para as unidades, se já existem fluxos pré-estabelecidos, nada precisa mudar. Então, só deixar vocês tranquilos. Nós temos na página inicial do censo um link para orientações adicionais, tá? Esse link de orientações adicionais, se você clicar nele, você vai ter tanto uma orientação para como usar o GovBR e como dar esses novos perfis de acesso. Então, através desse link de orientações adicionais, você acessa outras orientações, acessa perguntas e respostas, acessa o nosso link no Facebook e outras informações. Então, com esse link de orientações adicionais, você lê cuidadosamente a orientação de como acessar o GovBR e como ter o seu perfil do Censo SUAS e como utilizar esse perfil Censo SUAS preenchimento, que continua sendo de discricionariedade do município. E aí eu reitero aí o que o Bekshara falou. Agora, neste instante, se você tiver uma dúvida, mande para o e-mail da Vigilância Assistencial, que é vigilanciasocial@cidadania.gov.br, mas esse e-mail é o e-mail que está disponível até lá no final do censo, até dia 11 de dezembro. Então, teve dúvida no GovBR, teve dúvida, outras dúvidas, você pode mandar o e-mail. Especificamente sobre a SAA, a nossa central de relacionamento ainda está respondendo, então, você pode acessar outros canais aí, como o 121, como o chat, né? O chat, então você tem outros canais de comunicação. E tem canais de comunicação lá do GovBR também. Então, a gente está sempre disponível para vocês, para tirar todas essas dúvidas aí. Temos aí a FAQ, aí o link da FAQ, também vai estar na descrição do vídeo. Tanto o link do e-mail, da FAQ, quanto os nossos outros canais de comunicação. Vou reiterar esse discurso, desculpe se estou sendo repetitiva, mas entre em contato, tire as suas dúvidas com antecedência. Esse ano, toda a central de relacionamento nossa está muito focada aí no auxílio emergencial, repasse emergencial e várias outras questões. Então, se você deixar para a última hora, pode ser que você tenha aí algum problema de responder às suas dúvidas. E aí, aproveitando, eu acho que já falei demais, né? Nem deixei o Bekshara fazer todas as perguntas, mas já aproveitando, eu gostaria de mostrar para vocês agora um pouco a página inicial do censo, para também tirar algumas dúvidas em relação à página inicial. Só aguardar aí a Dani tirar a apresentação, que aí a gente coloca a página inicial do censo. Então, essa é a página inicial do censo, vou dar um tour hiper rapidinho, só para vocês conhecerem. Está aqui sempre o nosso e-mail, sempre disponível, tá? Aqui em cima, no canto esquerdo, você tem o status censo. O status censo dá uma visão de todos os seus questionários. Então, é muito importante que as gestões estaduais acompanhem o preenchimento dos seus municípios. Aqui, como o Paulo já colocou na apresentação, tem todos os questionários. Aqui no cantinho do questionário tem a data que ele foi colocado. Então, às vezes, por exemplo,
tem um problema de português, tem uma data de referência errada. Verifique se você está com a última versão, porque a gente está recebendo todas as dúvidas e a gente corrige o questionário e sobe novamente. Então, sempre olhe a versão aí do seu manual e do seu questionário. Então, temos questionários, os manuais. Muito em breve, os manuais da gestão e do fundo vão estar disponíveis, tá? Creio que até o final da semana que vem nós temos todos os manuais. Temos o link que eu falei para vocês de orientações adicionais. Nesse link tem aí a orientação sobre o GovBR, família acolhedora, entidades que atendem pessoa com deficiência e postos de cadastramento também. Desculpa. E temos outras informações. Temos também o formulário de inativar unidades, caso você precise inativar uma unidade. E temos o calendário do censo, fique atento aí às bolinhas verdes que indicam que o sistema abriu. E a última coisa, ano passado, o login era aqui embaixo, tá? Por causa da inclusão do GovBR, a gente teve que alterar isso, e aí o login veio aqui para cima, no seu canto direito superior, tem o seu login, que você coloca aí as informações aí do GovBR, como a gente já falou exaustivamente, e aí você acessa o Censo SUAS. É isso. Então, falei demais já, estou retornando aí para o Bekshara. De nada, Cíntia, sempre é muito bem-vinda, foi sempre muito bom trazer todo esse esclarecimento para que a gente tenha acesso a essas informações e possamos, né, fazer aí o preenchimento da forma mais adequada possível. Cíntia, mas conte uma coisa para a gente. Quando nós estamos, na verdade, ainda sobre um contexto de pandemia. E aí, se lá no início dessa pandemia a unidade esteve fechada, algo nesse sentido que não possibilitou o atendimento, como que deve se proceder em relação a isso no preenchimento do Censo SUAS 2020? Você não falou tanto, tá vendo? Ainda tem mais para você falar por aqui, então não vai ainda não, fique por aí, por favor. Então, ótima questão, Beck. É a seguinte, o Censo SUAS ele deve ser preenchido por todas as unidades que estejam funcionando, mesmo que elas tenham fechado temporariamente em 2020 por ocasião da pandemia do Covid-19. Então, em vários questionários, há um bloco específico. Isso é uma grande novidade, como a secretária colocou no início dessa live. Nós temos vários blocos para saber como é que foi, como é que não foi. A gente tem um diagnóstico de como foi todo esse acompanhamento do Covid. Tá? Mas temos várias situações. Temos unidades que pararam temporariamente, temos unidades que foram recriadas e foram transformadas, então houve uma possível mudança de oferta, isto é, por exemplo, eu transformei o meu centro-dia em uma unidade de acolhimento para idoso. Então, caso seja uma oferta estruturada a longo prazo, ou seja, de fato eu criei uma unidade de acolhimento para idoso, então eu devo responder também o questionário de unidade de acolhimento, tá? Agora, quanto às perguntas específicas, em relação aos atendimentos da unidade, esses podem ter sido afetados, ou podem não foram afetados pela pandemia. Então, nesse sentido, considere sempre a realidade. O Censo SUAS, ele quer ver o que está acontecendo. Então, mesmo que tenha sido afetado, deve responder com a realidade. Quanto à pergunta, por exemplo, de atendimento, por exemplo, esse CREAS realiza serviço de proteção especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Considere se o equipamento oferta normalmente esse atendimento, isto é, quando a pergunta se referir à caracterização da oferta de algum serviço, por exemplo, medida, PAEF, PAIF, proteção básica no domicílio e assim por diante, o município deve responder se a realiza normalmente, ou seja, se fora daquela realidade ele está, ou seja, se ele tem a estrutura, a capacidade de oferta daquele serviço, independente da pandemia, tá? Temos perguntas sobre, de acordo com o nosso manual, tanto o manual dos nossos sistemas, outros sistemas, quanto no Censo SUAS, existe a possibilidade do atendimento online, tá? O atendimento através de uso de tecnologia da informação e outros. Esses atendimentos devem ser contabilizados, tá? Então, escreva a realidade do seu município. Se a unidade fechou,
escreva 0. Não tem problema, não vai haver repercussão. A repercussão é você preencher ou não censo. Se você preencher com 0, não tem repercussão para o município. Mas se você está fazendo atendimentos, está usando o celular, está usando outras tecnologias para fazer atendimento, esses podem ser contabilizados. Você só tem que ter o fluxo adequado para registrar essa informação e preencher no Censo SUAS, tá? E se não houve, se a unidade está fechada, você preenche o censo, mas preenche com a realidade daquele momento e coloca, né, não atendeu e etc. Tá bom? Então, realmente, a pandemia nos atingiu a todos. A gente criou a estratégia do novo perfil, criamos outras perguntas, outros questionários para ver como é que é essa realidade no Brasil, e acredito que ano que vem nós vamos ter um diagnóstico bem preciso aí do que está acontecendo com as unidades, ou pelo menos uma aproximação. Então, a ideia é que você continue respondendo com a realidade do seu município. Essa é a grande chave. Responda sempre a verdade, mesmo porque o questionário tem fé pública, mas preencha o que está acontecendo. E se você tiver ainda alguma dúvida, eu vou reiterar de novo, né? Eu sou às vezes repetitiva, mas enfim, se você tiver alguma dúvida sobre preencheu, não preencheu, coloco 0, coloco isso, coloco aquilo, manda um e-mail lá para a vigilância que a gente te ajuda com isso também. É isso, Beck. Ok, Cíntia. Muito bom. Trazendo esses esclarecimentos, aí você falando das tecnologias, da forma de atendimento, é o que nos acontece agora, por afetação da pandemia. Nós também estamos todos aqui, infelizmente, separados, cada um às vezes nas suas casas, ou em ambientes locais diferentes, porque não podemos estar presencialmente aí como estávamos todos os dias, né, trabalhando juntamente e construindo em prol desta política. Bom, dando sequência, e aproveitando, já nós estamos alcançando agora já por volta de 1.500 participações, nos acompanhando nesse momento e que possam estar sendo orientados, possam disseminar esse conteúdo a outros também, e incentivar outros a conhecer, porque possivelmente a gente, depois de um tempo, a gente acaba fazendo uma disponibilização do vídeo também para aqueles que não puderam acompanhar aqui em tempo real, online, não é isso? E aí, dando sequência, eu gostaria de saber, assim, porque tem algumas, chega para a gente nos canais, ou seja, no e-mail, como já foi colocado, o e-mail da vigilância social, @cidadania.gov.br, para o recebimento de dúvidas nesse momento, e não só por agora, como a Cíntia colocou, em qualquer situação dado a necessidade de preenchimento do censo. Mas eu gostaria de saber, Cíntia, a gente recebeu já, ou no e-mail, ou nas nossas centrais, muitas dúvidas relativas à questão da dificuldade do bloco de localização, ou seja, parece que o sistema fica rodando, rodando, e não termina nunca de rodar, dá essa impressão, não que não termine, mas a impressão que se passa. E aí, como proceder nesse sentido? Eu acho que seria importante isso, trazer esse esclarecimento, de uma vez que essas dúvidas têm chegado até nós. Por favor, Cíntia. Perfeito, Bechara. Ótimo que a gente já tem dúvidas aí para responder. Então, o bloco de localização, ele é um bloco mais pesado em termos de transferência de dados, ou seja, tem um mapa, né? Você visualiza o seu mapa e você tem que arrastar o ícone para o local onde está localizada a unidade. Então, assim, todas as outras perguntas são textos, né? O texto, em termos de tecnologia da informação, é de fácil transferência, é fácil você enviar, né, as informações no sistema. Mas a localização não é, tá? Então, a primeira dica é, se você está com problemas com localização, preencha todo o resto do questionário, você pode salvar por blocos, você não precisa preencher tudo para salvar, você pode deixar salvo e voltar depois. Então, preenche o resto do questionário e deixa a localização para o final, tá? E aí, a localização, tente horários, como é uma questão de internet, como é uma questão de dificuldade de acesso, tente horários alternativos, tente naquele horário do almoço em que todo mundo saiu da instituição, ou se você está em casa, tente em horários mais tardes. Use essas estratégias para a gente conseguir fazer isso. Outra dica bacana é que a gente tem os blocos, as perguntas do bloco, tem tanto no menu superior quanto no número inferior. Então, às vezes, algum link, por alguma questão de navegador que você está utilizando, às vezes, alguns links quebram. Então, às vezes, você clicou no menu de cima,
clica no menu de baixo, que às vezes funciona. Outra dica também é dar o famoso F5, que é quando o sistema vai repensar. Então, às vezes, colocar o sistema para recarregar, ele funciona também. Então, outra dica é o F5. Mas reitero o que eu disse antes, que deixe para o final a localização. Se você tiver alguma dificuldade na localização, deixe para o final, preencha todas as informações. Porque a gente considera não apenas os questionários concluídos, mas os questionários que estão perto de concluir. Então, se faltar só essa informação, talvez a gente considere o seu questionário também. Mas é importante que você preencha tudo, tá? Então, a dica da localização é essa, que é também uma dica. Sim, eu falei do link quebrado dos navegadores. Então, uma outra dica legal é que o Censo SUAS ele foi montado para alguns navegadores específicos, tá? Então, Mozilla, Firefox e o Chrome, não poderia falar nomes aqui na live, mas enfim, já falei, são os melhores navegadores para você estar acessando o censo. Você pode usar qualquer outro, mas é possível que já tenha um probleminha ou outro, então favoreça a esses navegadores, que aí você vai ter mais acesso, mais possibilidade de preenchimento, ok? É isso, Bekshara. Valeu, Cíntia, trazendo essas orientações aí, porque de fato são demandas que estamos chegando e seria importante a gente desde já poder orientar e responder aos nossos demandantes. Gostaria de aproveitar ainda, já a gente já quase caminhando para o fim, mas ainda tem mais uma outra perguntinha aqui para a Cíntia, tem uma outra para o nosso querido Marcos Maia, que faria em breve, mas eu gostaria já de fazer alguns registros aqui, nosso agradecimento à CNM pela ampla divulgação também, e a parceria que tem tido conosco por meio da Rosângela, assim como também ao Congemos ter divulgado a nossa live aqui, para ter esse atingimento que estamos tendo agora nesse momento, e o Fonseis. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e contamos com as parcerias de vocês de sempre no nosso processo de oferta de apoio técnico para chegar a cada um dos entes desse país. E aí, nós gostaríamos, Cíntia, de saber ainda, depois eu estou guardando uma perguntinha muito especial para o Marcos Maia, porque até mesmo eu tenho essa dúvida, e eu quero que ele nos ajude, traga luz, né, para nós aqui daqui a pouco, porque, como diz o nosso diretor Miguel Ângelo, ele diz que o Marcos Maia é uma enciclopédia ambulante. Eu digo que ele é um Google, na verdade mesmo. Eu não poderia falar o nome, como a Cíntia disse, mas nesse caso a gente acaba dizendo. Mas, Cíntia, antes de eu passar ainda para o Marcos, eu queria saber de você o seguinte, quais são os canais para tirar dúvidas? A gente já falou aqui do e-mail da vigilância, vigilanciasocial@cidadania.gov.br, mas e para além disso, o que nós poderíamos trazer de informação? Por favor, Cíntia. Ok. Bom, o e-mail da vigilância todo mundo já conhece, né? O vigilanciasocial@cidadania.gov.br. Nós temos, provavelmente na descrição desse vídeo, alguns outros canais, tá? Lá na página inicial do Censo SUAS, nós temos um linkzinho de uma cartinha, bem no canto superior direito, ele dá acesso ao e-mail institucional do Ministério. Você pode também colocar no seu buscador da internet Ouvidoria Ministério da Cidadania, que você chega a uma página do Ministério da Cidadania que você pode mandar e-mail ou você pode conversar pelo chat. Então, você pode ali presencialmente pelo chat retirar todas as suas dúvidas, tá? Outro canal de comunicação é o 121, que é a Central de Relacionamento do Ministério. Esse canal, como eu disse, tinha questões relativas a auxílio emergencial, então ele está sobrecarregado, mas ainda é um canal de comunicação, 121. Mas eu, como uma pessoa que gosta aí das novas tecnologias, eu de fato indico o chat, porque o chat é um lugar onde você consegue tirar suas dúvidas em loco e fazer, inclusive encaminhar, por exemplo, no CAD SUAS nós temos algumas questões que pedem que você encaminhe documentos, né, seu documento de identificação e outros. Então, às vezes, o chat permite que você encaminhe esses documentos. Então, facilita bastante também. Então, reiterando, dúvidas sobre o Censo SUAS, vigilanciasocial@cidadania.gov.br, e-mail do Ministério,
chat do Ministério, Central de Relacionamento 121. Dúvidas relacionadas ao GovBR, você tem que ir na página do GovBR, tem a FAQ, a gente vai disponibilizar o link da FAQ. Você pode tirar por esses instrumentos as dúvidas sobre o GovBR, e aí, a esse respeito, se você não conseguir tirar a dúvida lá com o Ministério da Economia, nos procure também, que a gente apoia. E, por fim, tá? Dúvidas sobre CadSUAS e SAA estão na nossa central de relacionamentos. Então, 121, e-mail do Ministério e chat do Ministério são os canais para tirar dúvidas sobre o CadSUAS e o SAA. Então, é isso. Não deixe para a última hora. Isso aí, nunca deixar para a última hora, vamos prevenir. Cíntia, muito obrigado. Eu vou agora, então, passando já para o nosso querido Marcos Maia, e aí eu vou fazer duas perguntinhas, Marcos, mas uma vou fazer agora nesse momento, que é uma pergunta que também é pertinente, que tange ao preenchimento do Censo SUAS 2020, te perguntar a respeito da rede privada. A rede privada, ela deve preencher algum questionário do Censo SUAS 2020? Primeiro seria essa pergunta. E depois que você responder, eu te trago a outra. Tá ok? Por favor, Obrigado, Beck. Obrigado, Beck. E, de fato, vocês têm que considerar que a gente não menciona Google, não menciona Firefox, nem Mozilla, porque, na realidade, a gente não teve o patrocínio dessas empresas, né? Bom, as entidades da rede privada devem preencher o questionário do Censo SUAS. Bom, aquelas que executarem, tá, serviços tipificados pela resolução número 109, se não me engano, lá do CNAS, que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que a gente chama de centro de convivência, tá? Desculpa, o centro de convivências, que são aquelas que são centro de convivências, né? O serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências e idosos em situação de dependência, aí preenche aquele centro-dia e similares, tá certo? E os serviços de acolhimento preenche aquelas unidades de acolhimento, ou seja, aquelas unidades que reconhecidamente pelo Conselho Municipal de Assistência Social e estão, na realidade, cadastrados no CadSUAS como prestadoras desse serviço, como esses tipos de unidades, centro de convivência, centro de similares e unidade de acolhimento, eles devem sim responder ao Censo SUAS. É isso, Beck. Perfeito, Marcos. Agora, só que a gente tem uma outra questão que eu gostaria de tratar contigo, porque até mesmo internamente, nas nossas conversas aqui, entre técnicos, de algumas definições, o entendimento a respeito do censo, queria que você trouxesse algumas questões, a exemplo de, às vezes se ouve dizer que o censo tem deveria ter, ou tem, enfim, caráter fiscalizatório e indutório. Isso tem algum sentido? Porque você lá no início colocou que é para trazer informação quanto aos serviços, isso não me parece muito nessa linha mesmo de fiscalização e de indução. Mas, de toda forma, eu gostaria de ouvir de você para que pudesse nos trazer esse esclarecimento aí, mais na linha aí da finalidade em si do Censo SUAS. Por favor. Pois não, Beck, é muito importante essa pergunta, né? Muito importante em termos, inclusive, de dois níveis. Ele tem algum caráter fiscalizatório ou indutor? A gente espera que o tenha indiretamente. Ou seja, na realidade é o seguinte, você avalia qual é a realidade, toma ações em relação a essa realidade, e a partir das ações em relação a essa realidade, você induz um determinado comportamento. Vou dar um exemplo. Se você quer, na realidade, que todas as crianças em acolhimento tenham no máximo 20 crianças numa instituição de acolhimento, tá? E você tem aí no Censo SUAS uma pergunta que diz o número de vagas, aí você vê quais que são as que estão com o número de acolhimento, tá? E de fato na realidade você vai tomar ações em relação a isso aí. E aí, por aí, a partir das ações que você pega do diagnóstico vindo do Censo SUAS, você induz mudanças na realidade. Mas isso é diferente de você
ter aquela ideia de que o que eu pergunto induz o que é que existe na realidade. Por exemplo, eu não perguntar alguma coisa no Censo SUS, ou perguntar alguma coisa no Censo SUS que, na realidade, não seja aquilo que eu desejo, e não perguntar aquilo que eu não desejo, né? Isso é um caráter espúrio. Ele não tem esse caráter indutor nesse sentido aí. Fiscalização, a mesma coisa. Com base no Censo SUS, você pode ter ações fiscalizatórias que não decorrem diretamente das informações do Censo SUS, a não ser uma. A gente supõe que aquela unidade que não respondeu ao Censo SUS, ela não está ativa, ela não está funcionando. Isso aí a gente, de fato, a gente tem como fiscalizatório. Fiscalizatório no sentido de assumir que aquilo que não respondeu o Censo SUS é porque não está em funcionamento. Tá? E aí a gente desativa no caso do SUS e considera que não tá funcionando. Então, de maneira direta, essa ideia, digamos assim, ingênua de que você perguntar ou deixar de perguntar no Censo SUS, isso induz o comportamento, né? Eu não pergunto aquilo que não quero ouvir, tá? Ou só pergunto aquilo que eu já sei a resposta, né? Não tem esse caráter, nem indutor, nem fiscalizador. Com base nos diagnósticos que vêm do Censo SUS, e não com, né, aí a gente pode tomar ações de indução. Isso é um caráter, é um objetivo do Censo SUS. Né? O Censo SUS ele existe não da informação pela informação, mas pela informação para que a gente possa atuar na realidade. É isso, Beck. Muito obrigado, Marcos, sobretudo agora que você conseguiu aparecer e nós conseguimos te ver de verdade, que no início não tinha aparecido, tá bom? Aí, um abraço que tinha mandado no início para o pessoal. Bom, agradecemos e nós vamos agora pedir para que volte para cá conosco para trazer um pouco mais de esclarecimento e luz aqui às nossas discussões, o nosso querido Paulo Clemente. Paulo Clemente, por favor, pode voltar? Bom dia, Beck Chara. Eu vou trazer aqui algumas perguntas para serem respondidas, vou tentar revezar entre o Marcos e a Cíntia. Desde já, eu já agradeço às vigilâncias estaduais. Nós temos um grupo de WhatsApp com os estados e os estados têm sido muito parceiros nessa construção do censo sempre, há 14 anos. E, por exemplo, neste ano, como vários outros também, mas nesse ano, os estados enviaram várias sugestões de aprimoramento dos questionários do censo. A gente agradece desde já, como o Marcos Maia agradeceu, e a gente agradece também as perguntas que os estados estão enviando dos municípios. Além daquelas que a gente recebe no e-mail, os estados também estão nos enviando perguntas de vários municípios. Então, primeiro esclarecimento é em relação às unidades da rede privada. Acho que o Marcos já tocou nesse assunto, a Cíntia também, mas nunca é bom, sempre é bom repetir, é sempre bom lembrar. O SUAS é um sistema único, então, independente da entidade privada, se ela está parcerizada com o poder público ou não, se ela executa o serviço no âmbito do SUAS, ela deve preencher o censo. Ela deve preencher em papel e encaminhar para o gestor, que esse sim vai ter a senha eletrônica. O gestor pode descentralizar a senha, aí, como a Cíntia explicou para vocês, podem ser criadas senhas, ele pode criar um perfil de senha para o seu técnico da gestão, para técnico de outras unidades, e eles preencherem esse questionário. Mas o gestor municipal é responsável pelas unidades que estão dentro do seu território. Se elas exercem um serviço tipificado no SUAS, tendo a inscrição no conselho, sendo elas parcerizadas ou não, ou seja, recebendo o recurso público ou não, se ela executa esse serviço no âmbito do SUAS, ela precisa preencher o censo SUAS. E aí a gente vai com uma outra pergunta. Eu vou, antes de passar a palavra para a Cíntia, eu vou fazer uma pergunta e já vou dar a resposta. Nós estamos aí com quase 6% de centros de convivência que já finalizaram seu preenchimento. Nós estamos com quase 5% de CRAs que já finalizaram, e ao total aí a gente está com um pouco mais de 12% de CRAs que estão
acessando, preenchendo, finalizando ou não. É muito frequente uma dúvida, que é a seguinte, na questão 41 do questionário do CRAS. Vários municípios estão apontando que a questão não está aceitando as respostas que eles precisam dar. E aí, desde já, é um erro no sistema nosso, nós já estamos corrigindo em parceria com a SAGE. Quem tiver com dificuldade para concluir o questionário por conta dessa questão 41 do questionário do CRAS, pode ficar tranquilo, continuem tentando, em breve, essa semana no máximo, a gente corrige esse erro e vocês vão poder finalizar o questionário. Também é sempre bom lembrar que, mesmo com o questionário preenchido, finalizado, você baixa o PDF, guarda o PDF, é possível entrar novamente no censo e alterar qualquer resposta enquanto o período estiver aberto do questionário ou enquanto estiver aberto. A gente tem também aqui, a Lana e a Dionara estão avisando que tem três questões, né? Além da 41, a gente tem um problema também na questão 25 e na questão 27. Então, quem tiver problema nessas questões, elas estão sendo corrigidas e daqui a pouco vai permitir vocês preencherem com o valor devido e vocês vão conseguir concluir o questionário. Encerrando a minha fala, eu faço uma pergunta agora para a Cíntia, passo a palavra para a Cíntia. É uma pergunta que chegou vindo de um município pelos estados. A pergunta é a seguinte: sobre essa nova autenticação, o técnico tem que fazer uma senha pessoal do GovBR. Quando ele chega lá e ele descobre que já tem um login do GovBR, e só que ele não lembra a senha, não consegue, o que ele faz, Cíntia? Então, como vocês sabem, o GovBR é de administração do Ministério da Economia, correto? Então, se você acessar lá a página do GovBR no seu navegador, você vai ter lá todas as informações necessárias e também vai ter os canais de comunicação do Ministério da Economia. Você pode solicitar, clicar para entrar e tirar suas dúvidas lá. Se de todo jeito você não conseguiu, você pode mandar aí as suas dúvidas. Nós temos lá também toda uma parte de acesso à informação lá no site do GovBR, então está tudo muito explicado. Tem alguns vídeos online também de como fazer o seu cadastro no GovBR, é muito tranquilo. Reitero o que eu falei anteriormente, né, na questão, é um login pessoal, né, então é o seu login, então você vai acessar outros serviços que são pessoais seu, então você pode fazer a escolha aí por usar um e-mail pessoal ou institucional, mas é com essa interface de que você vai receber informações pessoais no seu e-mail institucional, não tem problema. Muitas pessoas estão indo com essa dúvida de que ela já está com login lá, já está, mas ela não sabe, não lembra a senha, então tem um procedimento lá, assim como tem no SA também, lá no GovBR também tem o procedimento do esqueci minha senha, tá? Então vocês podem fazer esse procedimento para conseguir uma nova senha do GovBR. Mas é preciso ficar atento que ele vai te fazer perguntas vinculadas à origem do seu cadastro. Então, por exemplo, se você fez um cadastro inicial no meu INSS, por exemplo, eu sou um coordenador do CRAS e eu queria apoiar alguma pessoa a conseguir BPC, conseguir aposentadoria, e eu fiz meu cadastro no meu INSS só para ver como é que funcionava e eu esqueci minha senha. Então, vai te fazer perguntas relacionadas ao login de origem. Então, se você fez originalmente via INSS, vai te perguntar sobre o INSS. Foi Banco do Brasil e assim consequentemente. Mas existem outros meios de você conseguir autenticar. Então, se você não sabe as suas dúvidas, não sabe as suas informações, tem informações específicas aí sobre aposentadoria, licença que eles fazem para o esqueci minha senha, existem outras formas também de efetuar o esqueci minha senha, isso é importante. Então, você pode fazer via celular, pode fazer via foto. Então, procure os outros mecanismos, não fique parado no primeiro mecanismo. Eu tinha um chefe anterior que me falava assim que internet, censo, o importante é você ir fuçando e caçando as soluções que um dia você acha. Então, novamente, faça com antecedência, procure essas soluções. Se nenhuma delas
você conseguiu resolver o seu problema, por favor, entre em contato, que a gente te acompanha e te ajuda no que for possível. É isso. Paulo? Bom, nós estamos recebendo algumas outras perguntas aqui. Além dessas questões que não estão funcionando, eu gostaria de perguntar também para a Cíntia várias questões de perfil. A primeira delas quando alguém está logado no SAA, no próprio navegador, se ele entrou no CADSUAS, ou no SUAS Web, ou em qualquer outro sistema que exige a senha do SAA, e ele tentar entrar no censo, ele vai conseguir, Cíntia, ou ele precisa sair desses sites, ou acessar uma janela anônima? Qual o procedimento que você aconselha? Porque nós estamos recebendo muitas dúvidas em relação a erro. Então, a pessoa está logada no SAA, no CADSUAS, no SUAS Web, no Cisco, ou qualquer outro sistema, o RMA, e aí ela tenta acessar o censo e aparece uma tela em branco, uma tela que não aparece questionário nenhum. Como que ela pode fazer, Cíntia? Paulo faz a pergunta já dando a resposta. É isso mesmo, assim. Se você tiver problemas, tem várias dicas. A primeira dica é essa: use uma janela anônima. Por quê? Porque se você está logado no seu login do SA, o Censo SUAS vai identificar isso, tá? Mas ele precisa obrigatoriamente do GovBR. Então, ele não está visualizando o GovBR ainda seu, ele está visualizando só o SA CADSUAS. Nos anos anteriores, como a gente só tinha o mesmo perfil SA, se você estava no CADSUAS e depois migrava para o Censo SUAS, você não tinha nenhum problema. Tinha alguns problemas, mas geralmente era tranquilo fazer a transferência de um sistema para o outro. Isso não é mais a realidade, porque a partir desse ano o GovBR está aí, a gente precisa utilizar ele. Tá? Então, se você está no CADSUAS ou no SAA, você loga com esses. Se você está no Censo SUAS, você acessa com o GovBR. Então, qual é a questão? Se você mexer de um sistema para o outro, você precisa acessar novamente para você botar seu login e sua senha do GovBR. Então, o Paulo já falou aí sobre a janela anônima, né? Você pode acessar uma janela, porque aí não vai estar gravado o seu login e senha do SAA. Você pode também usar outro navegador, né? Ou você pode simplesmente clicar no sair mesmo. Sair do CADSUAS, sair do SAA, entrar na página do censo e efetuar um novo login. Aí, a esse respeito também, não sei nem se estou antecipando alguma outra pergunta, os municípios também falam que, ao acessar o Censo SUAS, não está vendo nenhum questionário. Se você não está vendo nenhum questionário, quando você acessa o Censo SUAS, não é um problema de acesso, é um problema de autorização. Então, explicar mais ou menos isso que eu acabei de falar. O GovBR é autenticação, ou seja, ele só vai ver se o seu CPF e sua senha estão corretas. Agora, o SAA é que vai dizer qual é o seu perfil, ou seja, você é conselho? Vai ver questionário de conselho. Você é gestor? Vai ver questionário de gestão e de unidades. Você é coordenador de unidade? Vai ver só o questionário da sua unidade, certo? Então, esse procedimento de enxergar quem é você e fazer o filtro do que você precisa enxergar, isso que é feito a autorização. Então, nós temos dois sistemas trabalhando em paralelo, tá? Então, a gente tem que ter a ciência de que nem sempre um vai conversar com o outro por causa dessas questões de senha. Então, você vai ter novamente que acessar cada sistema com a senha adequada a esse sistema, ok? É isso. Paulo? Não. Na realidade, a gente alternou aqui. Paulo, nós recebemos uma pergunta, né? E essa pergunta, na realidade, a gente vai endereçar a você e eu é que vou mediar agora. Né? A pergunta é a seguinte, é do Danilo Bezerra, de Jucurutu, Rio Grande do Norte. Ele pergunta se é obrigatória a validação do censo por um técnico da vigilância socioassistencial ou o próprio gestor pode concluir e finalizar. E se o coordenador do CRAS também pode concluir e finalizar. Ou seja, vou repetir, se é obrigatória a validação da vigilância
se ou o próprio gestor pode finalizar e se o coordenador do CRAS pode finalizar. Bom, esses fluxos, a Cintia apresentou mais cedo, 2 tipos de fluxo que são possíveis do município seguir. Em primeiro lugar, não existe nenhuma norma obrigando a adoção de um fluxo ou outro. No primeiro fluxo, é um fluxo que é centralizado na gestão, em que as unidades respondem por papel e a vigilância valida os dados e a gestão finaliza o preenchimento, por exemplo. O segundo modelo é um modelo em que a própria unidade preenche no sistema eletrônico e a gente sugere a validação da vigilância. Por que a validação da vigilância? Cabe à vigilância ordenar os fluxos e controlar os fluxos de informação das unidades para a gestão e da gestão para as unidades. O olhar da vigilância seria um olhar tentar padronizar os dados, checar os dados, mas qualquer pessoa com uma senha apropriada consegue finalizar o questionário, não impede a finalização do questionário. Então, se o gestor delegou uma senha, por exemplo, a um coordenador de CRAS, o coordenador de CRAS pode preencher, finalizar e salvar o questionário. Nada impede esse coordenador do CRAS de entrar novamente e alterar os dados, nada impede a vigilância entrar novamente e alterar os dados assim, de acordo com a veracidade das informações, checando algum erro. Outra possibilidade também é alguém da gestão municipal validar os dados na semana de retificação. E aí, tem a grande novidade desse ano na semana de retificação, durante a semana que vai de 7 de dezembro a 11 de dezembro, só os perfis do CADSUAS Município e do CADSUAS Conselho vão poder fazer ou corrigir o preenchimento. Então, a gente pensou essa semana de retificação como uma semana de retificação e de validação de alguns questionários. Mas se o seu município estabelecer um fluxo em que o coordenador da unidade é responsável pelos dados e vai finalizar os questionários, não tem nenhum problema, ele consegue fazer isso. Não é obrigatória, só é recomendável a vigilância fazer uma checagem dos dados e fazer a validação, da mesma forma que divulgar esses dados para os outros equipamentos. Seria isso, e eu já passo a palavra para o Marcos em seguida. Eu só queria reforçar uma coisa que apareceu aí, em relação, muitos têm dúvida, Paulo e Cíntia e Bechara, muitos têm dúvida em relação a se o equipamento não for, como ele se chama aí, cofinanciado ou não tiver parceria, se ele deve ou não preencher. Todos os equipamentos do SUAS, ou seja, então, portanto, que foram se for da rede socioassistencial privada, se prestar um serviço que teve inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, está no CADSUS, todos devem responder, seja parcerizado ou não, e seja cofinanciado ou não. Na realidade, não existe a noção do CRAS cofinanciado, mas como nós entendemos do CRAS cofinanciado ou não. Cofinanciado ou não, todos os equipamentos do SUS devem responder. Eu volto para o Bechara Miranda, tá? Que o Bechara Miranda dá o recado agora. Obrigado, Marcos Maia. Estava aqui já com saudade, achando que ia até perder meu espaço com essa mediação tão boa, esse ping-pong entre vocês aí, que foi tão rico e tão esclarecedor. E eu acho que a gente precisa aprimorar cada vez mais e trazer essas ofertas aos entes, aos municípios, estados, aos trabalhadores do SUS, enfim, para que a gente possa atingir, né, o nosso objetivo de alcançá-los. E o que é bom também, Marcos, e já te coloco esse desafio enquanto coordenador, sabendo que essas ofertas de apoio técnico ela tem sido organizada aí com muita competência, muito zelo pela Ana Carolina de Souza, aí, que trabalha conosco lá na CIGEDEPS, também do DGSUAS, e que a gente tem se empenhado muito em colocar as ofertas como uma na qualidade dessa de hoje, que nós estamos tendo aqui, do Censo SUS 2020, e já lançando esse desafio, por que não fazer outras? Por que não pensar em outra forma de trabalhar com essas lives aí do próprio censo, já que estamos em período de preenchimento, com questões mais específicas? Então, fica aí para a equipe de vigilância, essa equipe tão competente, tão audaciosa, né, e tão determinada
em fazer o melhor aí em prol do SUAS, para que pensem nisso, para que a gente consiga mais vezes trazer mais ofertas e chegar até essa questão de atingir a cada um dos interessados. Repito mais uma vez, agora chegando ao fim, nós gostaríamos muito, mas nós sentimos por isso, de ouvi-los, de saber das opiniões, das impressões, mas, em virtude do defesa eleitoral, tivemos que fechar o chat por orientação do nosso jurídico aqui do Ministério. Mas, de toda forma, ainda assim, sabemos que estamos conectados com vocês, seja pelos grupos de WhatsApp, como foi colocado aqui pelo Paulo Clemente, da relação com os estados, dos e-mails e dos canais de atendimento. Mas, antes de finalizar, para se realizar um evento do porte deste, como a gente nessa distância, cada um na sua localidade, aqui mesmo, quando nós estávamos presencialmente trabalhando juntos, quando a gente vinha fazendo as ofertas de apoio técnico presencialmente, em virtude da pandemia, tivemos que passar por este outro modelo. E eu gostaria, então, pedir que nós colocássemos agora, pedir ao nosso Alessandro, que está aí na logística, junto ao Wilton, aí nós temos até os chamados os anônimos do SUAS, né? Aqueles que estão na base de tudo para poder garantir as ofertas dos técnicos, como agora que está acontecendo, mas que é uma logística por trás para que isso pudesse acontecer. Então, peço, Alessandro, por gentileza, que você coloque em Gallery View aí para que a gente possa abrir as câmeras e para que o público que nos assiste saiba que essa é uma construção técnica de um conjunto de atores determinados, empenhados em levar o melhor da SNS para cada um dos espectadores. E aí, o Paulo disse aqui que tem mais uma pergunta. Então, antes ainda da gente partir para essa parte de ver todo mundo aqui, de trazer toda essa equipe maravilhosa, gostaria de pedir ao Paulo que fizesse essa pergunta. Por favor, Paulo. Pode ficar com a câmera aberta, não tem problema, pessoal, nesse momento. Bom, eu tenho mais uma pergunta que chegou agora em cima da hora. É a pergunta 55 do questionário do CRAS. Essa pergunta é a seguinte: esse CRAS executa o programa Criança Feliz? Não. Sim, com equipe exclusiva para essa finalidade. Sim, com a equipe responsável pelo PAIF. Ou sim, com outra equipe. É uma dúvida grande. Então, o programa Criança Feliz, ele sempre precisa ser referenciado ao CRAS, se ele é executado em outro local. Então, essa pergunta, ela quer saber justamente se o CRAS executa dentro do espaço, com a sua equipe, o programa Criança Feliz. Então, se ele não executa, se o programa é executado em outro órgão, como na secretaria, em outro espaço, em outro local, vocês vão marcar não. Se for com equipe exclusiva no equipamento do CRAS, uma equipe própria para executar o Criança Feliz dentro do CRAS, vocês vão marcar a segunda opção. Se é com parte da equipe do PAIF, vocês vão marcar a terceira opção, ou com outra equipe, por exemplo, uma equipe própria do serviço de convivência e etc., vocês vão marcar sim com outra equipe. Então, essa é a última dúvida que chegou aqui a tempo da gente poder incorporar na nossa live. A gente ressalta a que o Beck respondeu em relação ao chat, mas todos aqui somos trabalhadores do SUAS, a gente está disponível para ouvir qualquer questionamento de vocês, inclusive os questionamentos críticos, porque eles são fundamentais para a gente tentar aprimorar a luta por esse SUAS que a gente tem tentado construir junto com vocês há tanto tempo. Então, aproveitando, na hora de mostrar a equipe, eu queria mostrar aqui de uma parte da equipe da vigilância, que está aqui presencialmente no Ministério, uma outra parte está em suas casas, em home office, e eu queria também mostrar o Alessandro, da equipe da Rede SUAS, que está aqui também dando todo o apoio, todo o suporte, viabilizando essa questão. Então, eu vou tirar minha câmera, eu vou mostrar a Lana Barbosa, da equipe da Vigilância, e a Dionara Borges. E aqui em seguida eu vou mostrar o Alessandro, da Rede SUAS. E o Wilton também. Ambos estão aqui no suporte dessa live. E agradecemos a vocês a participação e convido aí todo mundo a abrir a sua galeria para poder mostrar a equipe que está fazendo essa live. Muito obrigado, Paulo. É muito importante a gente mostrar aí todos que estão envolvidos, né? Nossa gratidão a cada um. Eu não estou vendo aqui, pelo menos na minha tela, Ana Carolina, né? Nossa pequena Carol aí, que tem se empenhado muito em garantir essas ofertas de apoio técnico, que ela possa também estar aqui conosco, né? Pelo menos não parece para mim, não sei para vocês, mas que também tem buscado muito contribuir nesse formato e nessas ofertas virtuais.
A Daniela Peixoto Ramos está também na nossa tela aí. A Ana Carolina, de fato, não está. A gente Ela está acompanhando o YouTube. Exatamente, ela agradece. Perdão, verdade, ela está já está no acompanhando YouTube. Bom, Marcos, eu encerro daqui, mas eu gostaria que você, enquanto coordenador da vigilância, pudesse dar aí as palavras finais aí aos nossos espectadores e a toda a equipe também. E eu gostaria só de registrar que eu fiquei muito lisonjeado por poder mediar a live de vocês, o Censo Suas. Foi para mim um grande presente. Muito obrigado e que a gente possa fazer outras ofertas da qualidade como essa. Eu que tenho a agradecer, Beck, inclusive tem se constituído como o rei das lives da nossa secretaria, né? Pela sua capacidade e poder de comunicação. Agradecer demais a toda a equipe, tá? Alessandro, Hilton, Paulo Clemente, Ana, Lana e Dionara, que estão aparecendo juntinhas aí na coisa, Cíntia, especial, Dani, né? Daniela Peixoto Ramos, tirante as pessoas que estão por trás também fazendo outras coisas, né? Agradecer também o multiprocessamento da equipe, porque ao mesmo tempo que nós estávamos na live, como eu também acompanhei, a gente estava respondendo dúvidas por outros canais, né? E é isso, quer dizer, na realidade o que a gente queria dizer é que as dúvidas e críticas e críticas mesmo também, né, são sempre bem-vindas, muito bem-vindas, porque é assim que a gente melhora, né? E sabemos que temos uma grande missão, não só em 2020, como em 2021, em 2022, porque o censo, esse adolescente de 13 anos, né, é um negócio que pode até mudar, mas... 14, chefe. 14, é verdade. 14, é verdade, 14 anos. Porque o ano de 2007 conta como ano também. Então é 1, 2, até 14. Esse adolescente de 14 anos, né, pode até ser aperfeiçoado, mudar, mas ele é uma realidade que a gente tem a responsabilidade de não deixar a peteca cair. E isso é muito, 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 muito em função de vocês, que não só que estão nos assistindo, mas do próprio sistema. Um sistema que encara a necessidade de obtenção de informações para a sua gestão, né? Acho, como o Bechara estava falando, que a gente deve ter outra live ainda sobre o censo também, tá? Aí no meio do período, né? E, enfim, agradeço mesmo a vocês todos, tá? Todos mesmo, os que assistem e todos da rede, né? Em especial, evidentemente, o nosso pessoal da vigilância, né? Tem um agradecimento especial para Gabriela Zambiasi e Paula Pádua, né? E o pessoal lá da SECAD, DECAL, que esse ano, e também a Hugo Nunes, Hugo Miguel Pedro Nunes e o pessoal da Senarc, tá certo? Pela grande colaboração que eles deram também para esse censo, que ele está integrando ao SUAS mais do que é SUAS também, mas mais do que está no âmbito só da SNAS, tá certo? A própria SNAS também, tá? E a vocês pelo projeto de construção, não só na hora de batalhar pela informação, na hora de construir o instrumento, vocês têm sido de importância ímpar. Das gestões estaduais, das gestões municipais, os municípios, as diversas realidades. Você tem desde município completamente automatizado com um mega sistema como São Paulo, como Belo Horizonte, né? Até os municípios cuja informação está num caderninho
né, num caderninho por causa das condições e depois é passado para um computador, né? Então, a gente tem esse amplo aspecto e eu acho que nós todos estamos numa constante luta e que o censo é um momento icônico dessa luta, né? É um momento dessa luta em que mais simbolicamente se apresenta a questão da união da vigilância socioassistencial em torno do levantamento das informações de vulnerabilidade, de oferta, no caso de oferta, né, para a gente conseguir executar essa função da assistência social, né, que é a vigilância. Esse o agradecimento, só tenho a agradecer mesmo, tá? E, enfim, eu acho que eu vou chamar o Bekshara para declarar encerrada a live. E abrir também para se outros dos participantes queiram dar o seu recado final. Cíntia, Paulo. Obrigada. Obrigada Obrigado a todas e que nos todos. acompanharam. Obrigado. O Paulo em especial por causa da voz, né, Bekshara? Com certeza. O Paulo, voz de locutor... O que me falta é a voz do Paulo. Eu também acho. E a sua inteligência. Com tua capacidade de comunicação e a voz do Paulo, nossa senhora. William Bonner que se cuide. Resolvi. Pessoal, então nós agradecemos imensamente a cada um de vocês. Encerramos por aqui e continue nos acompanhando aí pelo canal da Rede SUAS. O Paulo muito bem colocou do blog da Rede SUAS, onde nós assinamos conteúdos também de apoio técnico e divulgando as nossas ações. Em breve estaremos novamente aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima.